Fala galera, beleza? Eu sou o Jeff e hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre evolução. Evolução na arte, né? Evolução no desenho. Como a gente percebe que a gente está evoluindo. Isso é um assunto meio complexo, né? E geralmente, na verdade não é um assunto complexo, mas a gente perceber essa evolução, né? No caso, o próprio artista, o próprio desenhista, ou escultor, ou seja, ele que for, geralmente a gente não percebe a própria evolução. E isso eu acho que se deve ao fato de a gente ser muito exigente com nós mesmos, né? E também aquela pressa que geralmente a gente tem de chegar nos resultados que a gente espera, né? E assim, eu acho que o mais importante não é a gente, no caso, chegar em tal lugar. Não é a gente determinar um tal lugar e chegar lá. A gente não vai ver assim de imediato essas mudanças, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que acontece gradativamente, né? Acontece aos poucos. Então, o mais importante não é determinar um tal lugar, é determinar pequenas metas, eu diria, pequenos aprendizados, pequenos ajustes, eu diria assim, em determinados erros que estamos cometendo. Acho que o mais importante para a gente ter a percepção da evolução é primeiramente ter a percepção do que errado estamos fazendo. E como perceber isso? Na teoria parece fácil. Se é só eu olhar o que eu estou fazendo de errado, né, que eu vou conseguir corrigir da próxima vez. Mas não é tão simples assim, porque nós seres humanos, a gente tem, eu acredito, pelo que eu observo, né, a gente tem uma mania de se achar sempre certo. E isso também se aplica à nossa arte. Naquele momento em que aquela arte nossa estava sendo realizada, a gente achava que aquela era a melhor forma de fazer aquilo. Então, por isso a gente tomou aquelas decisões, né? Tem as tomadas de decisões que a gente tem no momento da arte, é porque na nossa concepção, na nossa visão, aquilo é a forma mais correta de ser feito. Aí você pode perguntar, Jeff, então como que eu vou corrigir isso? Então como que eu vou procurar a maneira correta? A única forma de procurar, de corrigir, né, de procurar a maneira correta é observando outros artistas que a gente sabe que são mais, têm um maior conhecimento do que nós. Não precisa necessariamente ser um artista famoso, só precisa ser um artista em que nós acreditamos que eles são bons, realmente bons no que fazem. Então, basta observá-los e meio que copiar, né? Não copiar a arte em si, mas copiar o processo. Então, sobre processo eu posso falar em um outro vídeo, né? Mas nesse vídeo eu quero focar mais em percepção de evolução, né? Que assim, é uma forma que eu vejo de percebermos a nossa evolução. E a gente primeiramente conseguir identificar na nossa arte o que de errado estamos fazendo. Pronto, vamos lá, identifiquei, eu vou dar um exemplo. Eu identifiquei um erro clássico que muitas pessoas têm, que eu já tive também, que é não conseguir desenhar um olho igual ao outro, né? Proporcionalmente igual ao outro, não do meio, uma visão frontal, né? Uma visão reta de frente. Não conseguir fazer dois olhos completamente iguais. Como que eu corrijo isso? Procurando um artista, procurando um desenho dele, um vídeo dele fazendo um desenho frontal. E hoje em dia é tudo mais fácil. Hoje em dia existem
speed paint, né, speed draw, de artistas fazendo desenho, mas na época que eu comecei não existia isso. Então o que eu fazia? Eu fazia as medições do desenho, eu media de tal lugar até tal lugar do desenho tem tal tamanho. Assim fica um pouco complicado de explicar, né? Mas é mais ou menos assim, o desenho ele tem medidas. Enfim, o foco fugir um pouquinho do foco. Mas, então vamos lá. Depois que eu identifiquei qual o erro que eu estou cometendo, então qual é o próximo passo? Treinar. Tentar aplicar a teoria que eu encontrei em um outro artista, encontrei que ele faz tal forma para poder os olhos ficarem do mesmo tamanho proporcionalmente. Então vou tentar aplicar. A princípio pode ser difícil, a gente pode encontrar dificuldade, até porque o desenho não é uma coisa simples de ser feita. O desenho é como se você estivesse construindo algo e você de fato, você realmente está construindo algo visivelmente, né? Algo que você vai olhar e vai identificar que aquilo é realmente o que você construiu. Eu diria assim, uma ilusão do que você construiu, porque de fato aquilo não é o que estamos vendo, é apenas grafite sobre o papel. Enfim, se você estiver fazendo no papel. Agora, se for no digital, é simplesmente pixels ali reunidos, né? E coloridos de forma para que o nosso cérebro identifique aquilo como um desenho. Aquilo de fato não é um desenho, não é algo real, é uma pessoa real, é apenas pixel. Porém, e eu fugi de novo do assunto. Eu tenho que falar com ele sobre ele. Só preciso parar com isso, de fugir do assunto. Enfim, vamos lá. Primeiramente, identifiquei o problema, qual é, do que eu estou errando. Segundo passo, eu ir lá treinar, tentar aplicar as regras, o conceito do que eu encontrei em um outro artista, ele fazendo da forma correta, da forma que eu acredito ser a correta, que deu certo, se deu certo é correta, então vou lá e aplico 1, 2, 3, 10, 30 vezes até eu acertar com o máximo de maestria possível, o máximo de perfeição. Perfeito nunca vai estar, né, galera? Porque a gente sabe que a arte, o desenho, ela é uma evolução constante. Então, perfeição a gente nunca vai chegar. Mas a gente pode ser melhor a cada dia. Então, o fundamental que eu acredito ser, no que eu acredito, é não ser perfeito. Não procurar perfeição, mas sim procurar evolução. Como se percebe essa evolução? Através da correção dos nossos erros. Primeiro, identificar nossos erros. Segundo, identificar alguém que consegue, vamos dizer assim, que não cometa esses erros, que consegue executar aquilo que a gente vê como um erro em nós. Alguém que consiga executar essa, vamos dizer, tarefa com perfeição, corretamente. A gente lá treinar até alcançar o mesmo nível ou um nível satisfatório que aquela pessoa consiga fazer. E aí sim, depois que você corrigir esse erro, aí é inegável a sua evolução. Você vai ter uma evolução, você vai ter um level up aí na sua arte, depois que você corrigir os seus erros. Então, eu estou seguindo esses passos. E eu tenho certeza que se você seguir esses passos, esses 3 passos que eu te falei agora, com certeza você vai sentir gradativamente as pequenas evoluções. E daí, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, você vai estar fera. Não que eu seja um exemplo, não que eu seja um exemplo disso, porque eu também estou aprendendo. Então eu desenho desde criança no papel, né? No vídeo passado eu falei sobre isso, mas no digital eu estou engatinhando, então eu também estou aprendendo. Então seria legal a gente aprender junto.
Então, quem tiver interessado em aprender sobre arte, em até ensinar também, a gente pode trocar uma ideia, a gente pode conversar sobre arte. Conversar sobre arte é uma coisa muito legal, é sempre legal. Então, galera, sigam esses passos, esses 3 passos. Vamos lá, vamos revisar os passos. Primeiro espaço, olha. Primeiro passo: identificar os meus erros. O que eu estou cometendo de errado na minha arte. Segundo passo: procurar um artista que consiga desempenhar corretamente aquilo que eu estou errando. Terceiro passo é aplicar, né, treinar a fim de corrigir o erro que eu estava cometendo. Treinar e treinar. 3 passos. Depois de executar esses 3 passos, não uma só vez, não 2 vezes, não 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes no mínimo, porque desenho é isso. Ninguém nasce com dom. O desenho é treino, é dedicação, é esforço, é tenacidade, é você aguentar firme. Vai ter momentos chatos, vai ter momentos que você não vai aguentar olhar para o papel, para o lápis, para o computador. Se você desenha no digital, vai ter momentos assim. Então, quando chegar nesses momentos, não é para você desistir da arte, não é para você desistir da sua arte que você tanto ama. Muitas das vezes você pode achar, será que eu não gosto mais de desenho? Será que eu não gosto mais de desenhar? Não é isso, é que você está saturado. Muitas das vezes a gente fica saturado, ficamos desanimados por não perceber justamente essa evolução. Então, se você executar, se você seguir esses 3 passinhos, esses 3 passos que eu te falei, você vai perceber essa evolução e você vai se animar, você vai se reanimar para continuar a sua arte novamente. Então, galera, era isso que eu tinha para falar com vocês. São três passos que eu sempre sigo para melhorar, e eu espero que vocês façam também e depois me falem se vocês conseguiram, em quanto tempo vocês perceberam a evolução de vocês. E comenta aí nos comentários se vocês conseguiram fazer. E tamo junto, valeu galera, fiquem na paz.